começar. Vocês conseguiram ler? Dar uma lida no texto? Não? Não apareceu nada pra mim, não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu Eu li, botei lá, eu inclusive, consegui. editei a pasta, Ah, tá. Achei eu que você tava publiquei. falando. Acho que tava falando de compartilhar a tela. Foi mal. Viu o texto sim, viu o texto sim. Ah, beleza. Não, não, agora eu compartilharei com vocês. Esse chegou aí. Aí, agora tá aparecendo. Aí. Aí, Tá bom. garoto. Sim, sim. Então, vou aumentar aqui porque fica melhor, peraí. Assim, ó. A gente já falou sobre isso. Na verdade, o texto vai ajudar a gente a aprofundar um pouco mais a questão da experiência estética, porque você já, na verdade, já tem isso na cuca. Outra coisa que eu queria falar também é com relação à avaliação. Vocês já foram avaliados, não precisa esquentar a cabeça, entendeu? Eu vou botar a notinha lá, todo mundo relax, todo mundo está participando, falando e tá tranquilo. Boa tarde, Vitória. Então vamos começar aqui com o texto, experiência estética. Alguns já tiveram contato com esse texto em outras aulas, em outras épocas, em outro ano. Uma dúvida na atividade de 4. Ah, mas aí você tem que falar com o professor de filosofia. Eu não sei nada de filosofia. Então, vamos lá. Experiência estética. Chegamos agora ao assunto central deste pequeno trabalho. Na verdade, o assunto central é porque está dentro de um livro, que é o livro que não está aqui. Acho que não está aqui. É o que é beleza. E ele está. Um trecho do livro que eu peguei. Vamos então, a partir dos conceitos e comentários elaborados nas páginas precedentes ou nas aulas anteriores, tentar entender o que exatamente significa para o ser humano a experiência estética. Como nós falamos lá, nós já falamos sobre subjetividade na arte, o olhar da arte, educação do olhar. Todos esses temas que nós abordamos nas aulas anteriores têm relação com a experiência estética, que a gente vai agora esmiuçar um pouco mais. Aí ele vai agora usar de uma imagem, de uma circunstância, para poder se referir ao que é, o que ele está entendendo como experiência estética. Entro no cinema e me sento. Apagam-se as luzes e a projeção se inicia. De repente, sinto-me envolvido como que por uma outra realidade que me faz, por algum tempo, esquecer-me da minha, daquela em que vivo diariamente. Deixo de lado o aluguel atrasado, a conta do telefone, o automóvel que deve ir para a revisão, a certidão que preciso providenciar, etc. Ponho tudo isso à parte para vivenciar o filme, para viver a obra que me toma e me seduz com sua fala de muitos ecos. Agora estou sentindo a ira do herói face aos invasores do seu país, sentindo o medo frente à sua ação arriscada, a ternura do amor entre mãe e filho, o arrebatamento cheio de paixão dos amantes. Agora estou sendo uma experiência estética, deixei meu cotidiano em suspenso e a ele só retornarei ao final da sessão. Então aqui ele está tentando, né, descrever para a gente uma experiência estética com um objeto artístico do filme, do cinema. Né? Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? Deixa eu dar uma olhada rapidamente. Aqui. O texto é para fazer sobre o vídeo anexado ou sobre as aulas anteriores? Esse texto de arte, você pode relacionar com as aulas anteriores, ou simplesmente tirar alguma coisa daqui que você acha interessante. Os dois estão valendo. Beleza? Onde eu parei? Ah, tá aqui. Então ele está aqui descrevendo, né, o que seria assim superficialmente uma experiência estética. Vou fechar aqui, ok, e aqui também. Ok, está aí uma descrição bastante superficial de uma experiência estética cujos meandros e minúcias vamos tentar aclarar daqui para frente. Como foi dito no primeiro capítulo, será mais fácil para esse propósito que seja considerada nossa experiência da beleza frente a uma obra de arte, já que sua finalidade principal é apenas e tão somente conduzir o espectador ao mundo do belo. Para tanto, é bom que saibamos o que é, em linhas gerais, uma obra de arte, ou seja, como se dá a sua estrutura, porque há uma estrutura, e qual função desempenha ela no mundo dos homens. A gente já falou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores, né?
como é que se dá essa estrutura não só da arte, mas como é que ela se relaciona conosco, né? A questão da subjetividade, da intersubjetividade. Porém, primeiramente, uma confusão muito comum deve ser resolvida quanto ao local onde reside a beleza. Aqui, nesse parágrafo, ele vai tocar no ponto da subjetividade. Tomando-se uma música, por exemplo, podemos submetê-la ao estudo de um cientista, um físico, especialista em acústica. Eu acho que eu citei isso em alguma aula. Em sons. Ele pode estudar a obra, dissecá-la, analisá-la, medir a intensidade, a altura, a frequência de suas notas, traçar gráficos e equações que representem as relações que elas mantêm entre si, etc. Depois disso, podemos perguntar-lhe: muito bem, mas e a beleza? Foi medida de alguma forma? Encontrada em algum canto da obra? Algum recanto da obra? Não. A beleza não é uma qualidade objetiva que certos objetos possuem. Se assim fosse, qualquer pessoa contemplando tais objetos deveria considerá-los sempre belos, o que não ocorre. O que é belo para um não o é para outro. Decisivamente, a beleza não se encontra nas coisas. Não é um certo atributo objetivo que determinados objetos detêm e outros não. Aqui já ele começa a dar uma pista do que nós falamos nas outras aulas, sobre a subjetividade e sobre a intersubjetividade. Mas vamos ver como é que ele conclui aqui. Poderíamos, então, pensar que a beleza seja produzida no interior do ser humano, olha aí. Ou seja, que ela nasça exclusivamente em nossa consciência. Todavia, se isso fosse verdade, não se precisaria mais ouvir discos, ir a concertos, a museus, ler peças, etc. Bastaria ficarmos sentados, sentindo a beleza que nossa cabeça produziria. Portanto, a beleza também não nasce e vive em nossa consciência por si própria. Ela não se encontra nem no objeto em si mesmo, nem isoladamente nos sujeitos humanos. Aqui está a questão da subjetividade. Eu falei com vocês sobre o que está fora e o que está dentro, que há uma relação. A gente elabora dentro da gente, né, as nossas emoções, a nossa imaginação, os nossos sentimentos, a partir do que com que a gente tem contato que está fora. Então aqui ele vai, vamos seguir aqui. Peraí. Muito bem. A beleza habita a relação entre o sujeito e o objeto. A relação que um sujeito, com uma determinada percepção, mantém com um objeto. Por isso que eu chamo a atenção, sempre chamo a atenção de vocês, quanto mais contato, né, com a literatura vocês tiverem, né, tiver contato com experiências, ver o cinema, teatro, né, assistir, ouvir música, quanto mais repertório sociocultural, mais significativa vão ser as coisas a realidade que vocês veem. Né? A beleza está entre o sujeito e o objeto. Nesse sentido, é que se pode compreender os versos de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa tinha vários nomes, ele dava, né, heteronômios que ele usava para poder escrever as poesias dele. Um deles era o Alberto Caeiro. Ele diz aqui, colocados como epígrafe desse texto. Então, a epígrafe é: a beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que dou as coisas em troca do agrado que me dão. Então, ele está falando que né, essa frase poética ilustra, né, o que ele falou lá mais acima, que a beleza ela está é uma relação entre sujeito e objeto. Para que a consciência sinta a beleza, é necessário que seja tocada pelo aparecer de um dado objeto, então, que está fora. Né, você tem contato com alguma coisa, não só com o objeto, uma circunstância, né, mas aqui, especificamente para a gente, é arte, objeto artístico. E esse objeto artístico toca em questões suas, né, subjetivas, né, pessoais, né, que vão te remeter a memórias, então vão fazer com que a sua imaginação funcione, né, que você elabore, né, outras ideias. Posto isso, trataremos de compreender o que é realmente uma obra de arte para que ela é construída. Para facilitar as coisas, partamos da definição de Susan Langer, que acho que é uma filósofa, se não me engano, propõe para a arte. A arte é a criação de formas perceptivas e expressivas do sentimento humano. Explicitemos melhor esta afirmação. A arte é sempre a criação ou construção de formas. Toda obra de arte é uma forma acabada, seja ela estática ou dinâmica. Aí ele vai fazer aqui diferenciação, né, quais são as obras estáticas, quais são as dinâmicas. A pintura, a escultura, a fotografia são exemplos de arte que se dão em formas estáticas, elas estão imóveis ali, né? A pintura está ali, né? Ou seja, que se mantém fixas no decorrer do tempo. A dança, o teatro, o cinema, a música são exemplos de arte com formas dinâmicas, isto é,
que vão se dando, vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, a música só existe enquanto ela é feita, né, na medida, quando é música ao vivo, né? Quando para de tocar, ela deixa de existir, vamos dizer assim, né? Mas a gente já falou sobre isso, que muda até o ambiente quando a música começa a tocar. E as formas de arte são ainda perceptíveis, quer dizer, oferecem-se à percepção. Nós falamos disso na estética, a esteses, né, os sentidos, né? A arte dirige-se fundamentalmente às faculdades perceptivas humanas e não às intelectivas. Acho que nós falamos sobre isso quando a coisa se dá num processo não verbal, que vai direto né, a música sem letra, por exemplo, a música instrumental, ela vai direto na tua imaginação, né, na tua memória, né? Te remete a algum outro momento, né? Isso não se dá de forma verbal, é não verbal. Tais formas, na definição de Langer, são expressivas do sentimento humano. Por sentimento, entenda-se aí o que foi discutido em nosso segundo capítulo, a apreensão direta de uma situação, não mediada por símbolos linguísticos ou quaisquer outros. Né? Eu acabei de falar, é a coisa que se dá pela via da não verbal. Então, a gente já falou sobre isso em algum momento. Quando você vê um símbolo, né, uma marca, ela te remete imediatamente ou ao tênis, ou à roupa, ao esporte. Isso é uma comunicação não verbal, que é direta e rápida. E a expressão contida numa obra de arte não é igual ao riso ou ao choro, por exemplo, que são sintomas diretos de sentimentos. A expressão nela é concretizada, trabalhada, lavrada em formas. É uma expressão gravada num símbolo. Lembre-se do que foi dito anteriormente. Nossa linguagem conceitual é importante para descrever os sentimentos nomeando-os apenas. Ele não só nomeia, mas não explica. Né? Assim, a arte seria uma tentativa de descrevê-los. Espera que chegou alguém. Legal. Boa tarde para quem está chegando aí. Estou no texto aqui, estou no texto. Através da arte, temos como uma visão. Opa, assim, a arte seria uma tentativa de descrevê-los, de encontrar-lhes formas representativas. Através da arte, temos que uma visão do mundo de nossos sentimentos. Temos formas que nos permitem ver de fora a inefável dimensão do nosso sentir. Então, como eu falei em outra aula, a arte ela não é para dar respostas para as coisas. Por isso que, às vezes, é difícil, né, a gente ter uma aula de arte nessa perspectiva aqui, porque eu não estou convidando vocês a dar respostas certas de coisa. O que é arte? Cada um de vocês vai responder arte, o que é arte. Dentro do que a gente está lendo aqui, né, vocês vão construir e o mais interessante é cada um construir a sua versão do que seja arte. Isso aqui é interessante. E é mais difícil, mas dá a possibilidade de fazer isso, porque não há uma resposta certa para essa pergunta, né? Uma resposta única, né? Através da arte, temos como uma visão do mundo, dos nossos sentimentos, temos formas que nos permitem ver de fora a inefável dimensão do nosso sentir. De certa maneira, a arte simboliza os sentimentos para que os apreendamos, para que os percebamos concretizados em formas que lhes são analógicas. O que ele quer dizer com isso? A arte ajuda, eu falei já no início do texto, a nós elaborarmos nossos sentimentos, nossa imaginação, elaborar a nossa subjetividade, né, o que está dentro da gente. Né, a arte ajuda a gente a fazer essas elaborações. Note que na sentença anterior foi afirmado que a arte é, de certa maneira, um símbolo dos sentimentos. Na realidade, ela não é um símbolo no sentido rigoroso do termo, mas quase um símbolo. Um símbolo, por definição, é uma determinada forma, visual, sonora ou até tátil, olfativa ou gustativa, que se convencionou para representar qualquer objeto, evento ou mesmo ideia. A palavra portuguesa casa, por exemplo, foi convencionada pelos que utilizam essa língua para significar moradia. Em inglês, para o mesmo objeto, convencionou-se a palavra house, e assim por diante. Esse é um exemplo que é legal, porque se eu falo aqui para vocês, né, todo mundo aqui, se eu falo casa, todo mundo sabe, mesmo que eu diga, todo mundo sabe o que é o objeto, imagina. Mas só que cada um de vocês imagina uma casa diferente. Mesmo que eu diga assim, eu diga a casa tem um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Cada um de vocês vai imaginar esses espaços de forma diferente, tamanhos diferentes, cores diferentes. Né? Não é a mesma casa. A arte trabalha por aí.
Já no caso da arte, não há uma convenção. Olha só, aqui ele vai complexificar um pouquinho mais. Se lá, no exemplo que ele deu de casa, cada um de vocês, quando eu falo essa palavra, imagina uma casa diferente, imagina agora com palavras que não têm, não definem nada. Uma cor não define nada, um som não define nada. Aí fica mais complexo ainda, porque aí você pode imaginar muito mais coisas. Já no caso da arte, não há uma convenção em torno de suas formas de elementos. A cor amarela, a linha curva, a nota ré, um acorde dissonante, por exemplo, não significam nada em si mesmos. Se eu só toco um acorde aqui, não quer dizer nada. É só o som. Né? Você que está escutando é que vai dar um significado para isso. Por exemplo, não há uma convenção para que tais elementos representem alguma coisa. Né? A cor vermelha, a gente pode dizer que ela está relacionada com alguma determinada coisa, mas não é isso. Né? A cor vermelha pode ser usada para qualquer coisa. Né? O amarelo, quando se mistura amarelo com vermelho, vai dar uma coisa que não nomeia coisas. Né? A cor não nomeia coisas, nem o som. Não é que vai buscar. Se eu toco um som aqui, eu não estou pedindo nada, assim, vai buscar um copo d'água. Eu não estou fazendo para pergunta. Eu não estou perguntando o que é arte quando eu toco música. Eu não estou perguntando nada, eu só estou fazendo o som ali. Né? Não estou nem perguntando, não estou nem afirmando. Mesmo uma obra de arte construída, uma sinfonia, um quadro, etc. Vou aumentar aqui, peraí. Não foi convencionada para representar para todos os seus eventuais espectadores este ou aquele sentimento definido de forma conceitual. Foi o que eu acabei de falar. Né? A música, o som, não está conceituando nada, não está afirmando, nem negando, nem perguntando. Uma obra de arte simboliza apenas e tão somente os sentimentos que existem nela própria. Ela não nos transmite um conceito, uma ideia a respeito do sentimento idêntica para todos. Por isso, ela é quase um símbolo que não nasce de uma rígida convenção, como é o caso da linguagem. A palavra que a gente usa, né, num texto, por exemplo, ela é arbitrária, ela quer fechar os sentidos. Mas você, por exemplo, na poesia, o poeta usa a palavra e subverte a palavra, o sentido da palavra para poder te remeter a imagens, né, a sensações. Quando na poesia ele usa a palavra de outras maneiras, não de uma forma instrumental para comunicar, mas sim para sugerir coisas. Então ele está usando isso que ele está falando aqui, a palavra num outro sentido, numa outra forma, uma forma artística. Isso tem a ver com o sentido, com o significado expresso na arte. Esse sentido nunca é algo que pode ser dito conceitualmente através da linguagem. Lembre-se, a linguagem não descreve os sentimentos. O que uma obra nos exprime, o que ela nos permite é contemplar os sentimentos por meio de formas que guardam uma relação de analogia com eles. Por isso, a pergunta mais estúpida que pode se fazer a um artista é: o que você quis dizer com isso? Ora, ele não quis dizer, pois se o quisesse, empregaria a linguagem conceitual. Ele está justamente nos mostrando aquilo que não pode ser dito, que é inefável. O artista não diz, ele mostra. Tem até uma historinha do Beethoven. Beethoven foi tocar para o rei, e aí tocou lá a peça. Quando ele acabou de tocar a peça, o rei vira-se para ele e pergunta: o que você quis dizer com essa obra? Aí o Beethoven olhou para o rei, não respondeu nada, voltou para o piano e tocou a peça toda de novo. Quer dizer, ele não está querendo, ele tá mostrando, né? E as estruturas sonoras, né, vão dizer outras coisas. Senão ele escreveria ou ele falaria, né? É impossível, portanto, dizer ou contar uma obra de arte, já que o que ela nos apresenta é incapaz de ser comunicado conceitualmente. No segundo capítulo, tracei um contínuo entre os conceitos de comunicação e expressão, afirmando que a ciência busca chegar o mais perto possível do extremo da comunicação. A gente falou sobre isso também. A arte, pelo contrário, busca estar o mais próximo do polo da expressão. O polo da expressão, ela plurissignifica, ela abre a gente, né? Ela não fecha em respostas prontas. Não é para isso que a arte serve. A arte serve justamente para a gente ampliar a nossa visão, não para a gente reduzir a nossa visão. Não se pode dizer o significado de uma obra, não se pode exprimir aquilo que há nela de outra forma, a não ser por ela própria. Não existem sinônimos no caso da arte.
Entenda, não se pode transmitir conceitualmente, por meio da linguagem, o sentido expresso por uma obra, e nem mesmo construir-se com outras obras sinônimos para a primeira. Não tem como comparação. Você não pode, não dá como se comparar, né, lá, a obra de Leonardo da Vinci com a obra do Jean-Michel Basquiat. É tudo diferente, são períodos diferentes, são homens diferentes, tudo diferente. Não tem como você fazer parâmetros, né? Não se pode compor uma sinfonia que exprima exatamente o que a nona de Beethoven nos dá. Não se pode pintar um quadro que seja sinônimo da Guernica de Picasso. A gente já viu, passamos aqui rapidamente falando sobre isso aqui, acho que foi até o Davi que colocou para a gente o trabalho do Picasso, Guernica, que ela para vocês verem como é uma coisa interessante, ela foi feita na Segunda Guerra Mundial, mas se você olha para essa pintura hoje, ela pode nos remeter às epidemias, né? Epidemias que aconteceram ao longo da história da humanidade. Porque ela está falando de tragédia do ser humano, do sofrimento do ser humano. No caso dos significados conceituais, no caso da linguagem discursiva, assim, a sinonímia é possível, porque, de certa forma, os significados se encontram fora das palavras. Escreva eu casa em maiúscula ou casa em minúscula, em letras manuscritas ou de imprensa, ou eu fale eu a palavra com voz grave ou aguda, trêmula ou firme, este símbolo nos remeterá ao mesmo objeto. Posso mudar aqui a maneira de falar casa, mas, né, na cabeça de vocês vai ser o mesmo objeto, diferente nas suas características específicas, que cada um de vocês, né, vai ver de uma forma diferente. Mas é a mesma, é a casa. Mudam as formas físicas do símbolo, mas o seu significado conceitual não se altera. Posso ainda dizer moradia, residência ou habitação, que terei o mesmo significado comunicado. Já nos domínios da arte é diferente. Uma pequena alteração em sua forma altera o sentido da obra. Substituir um amarelo por um azul, um dó por um fá, alteram marcantemente a forma da obra e, consequentemente, o seu significado. Então, continuando aqui. Então, para a arte, qualquer elemento que eu mude vai mudar a obra. Estou acabando que o seu significado vai mudar. Se na linguagem o significado está fora das palavras, na arte ele está engastado, aderido à sua forma. A arte significa somente aquilo que existe em suas formas perceptíveis e que não pode ser expresso de nenhuma outra maneira. Por isso, ela não nos permite, ou não nos transmite, desculpe, conceitos que poderiam ser comunicados através de sinônimos, mas exprime sentidos, a nível de sentimentos em suas formas mesmas. Este é o motivo pelo qual inúmeros autores insistem em ser incorreto dizer que a arte é uma linguagem. Ela não é uma forma de linguagem, pois não simboliza e expressa de maneira idêntica à da nossa linguagem discursiva e conceitual. É um outro tipo de linguagem, eu acredito que seja um outro tipo de linguagem, porque ela comunica outras coisas. A arte seria, então, melhor nomeada se disséssemos que ela é um código expressivo. Por isso que é dividido em códigos e linguagens. Códigos e linguagens humanas na área de conhecimento, né? Hoje em dia está sendo dividido assim. Área de ciências da natureza, ciências humanas, códigos e linguagens. A linguagem comunica linearmente, um dado após o outro, construindo um discurso. A arte exprime de maneira apresentacional, para usarmos um neologismo, que ele inventou uma palavra. Por que apresentacional? É aquilo que eu falei, quando você... Hoje eu estava caminhando aqui na praia, eu tirei uma foto do MAC, e atrás do MAC tem um morro, onde tem uma igrejinha de 1600 ou 1600 e tal. Olha só, são dois tempos, né, se for pensar assim, naquele agora, no hoje, né, o antigo e o contemporâneo no mesmo tempo. Então é isso que a arte consegue mostrar para a gente, né? Os vários momentos, em um mesmo agora eu posso, né, ter contato com muitas histórias, muitos períodos históricos, né? Por isso que ele está falando de representacional. Isso apresenta-nos um sentido num todo inteiro, numa forma total. Você poderia me questionar nesse ponto, dizendo, muito bem, mas e as artes que tem na palavra, o seu material? A gente já falou da poesia aqui, como a poesia e a literatura. Nem elas seriam linguagem? O autor responderia que não. A poesia toma a linguagem e força a chegar o mais perto possível do seu polo expressivo,
quando eu falei da palavra, quando o poeta usa a palavra de uma outra maneira, né? Não instrumental, mas a sonoridade da palavra, né? O poeta utilizando não apenas do sentido das palavras, mas também de sua sonoridade e ritmo, constrói imagens, metáforas e não um significado conceitual. Então ele remete a gente a imagens, né? Para você, sensações, né? O verso, no dizer do filósofo francês Jean-Paul Sartre, é um quase objeto construído pelo poeta para descrever uma mesa, como foi feito no capítulo 2º, toma-se parte por parte desse objeto, forma, cor, tamanho, material, etc. Sucessivamente, o poeta nos constrói uma imagem que ela nos aparece inteira, como se a víssemos e sentíssemos. E ainda, o sentido que um poema nos exprime não pode ser dito de outra maneira, né? A poesia é ampla, né? Ela alcança outros períodos, né? Ela rompe o tempo, né? Mesmo no caso, ok, mesmo no caso de poesia, não se pode escrever sinônimos de um determinado poema. Um poema é ele próprio e nenhum outro. Também não tem como, né? Você não tem como fazer comparações assim, isso é igual a esse. Não tem. Na literatura, a linguagem está mais para o lado discursivo, mas mesmo aí, o sentido de um conto ou romance está aderido à sua forma, a forma como o escritor dispõe as palavras, sentenças e imagens. Deixo que Susan Langer comente isso ao afirmar que se incorre em erro ao se deixar induzir ao engano de supor que o autor pretende, por seu uso de palavras, exatamente aquilo que pretendemos com o nosso: informar, comentar, inquirir, confessar, em suma, falar às pessoas. Um romancista, contudo, pretende criar uma experiência virtual completamente formada e internamente expressiva de algo mais fundamental do que qualquer problema moderno, o sentimento humano, a natureza da vida humana em si. Então, terminando aqui o texto, na verdade, não sei, espero que vocês tenham aproveitado e tenham feito alguma relação com as aulas que nós tivemos anteriormente, porque eu falei sobre várias coisas que trouxe no texto aqui nas aulas anteriores, né? A experiência com a arte, que não é para a gente reproduzir coisas e a arte serve para a gente ampliar as nossas percepções da realidade, né? Com as experiências que nós temos, que vocês têm experiências. Eu tava ontem, meu filho me convidou para ver um anime, não vou lembrar o nome agora. Um anime japonês tem uma coisa em comum, que é muito interessante, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Os personagens, em determinados momentos, eles param, né, congela, e o autor nos coloca em contato com a lembrança ou o pensamento do personagem. A gente é colocado na subjetividade do personagem. Né? Para quem assiste anime aí, isso é uma coisa que eu percebo, né, nos desenhos japoneses. Eles fazem isso, né, coloca a gente em contato com a subjetividade do personagem. É muito interessante isso. Então, para passar a palavra para vocês a respeito desse assunto de hoje, desse texto de hoje, gostaria de saber aí como é que foi a leitura, se coisas difíceis, coisas fáceis, alguma relação com o que a gente já falou. Alexander, pode começar aí? Pessoal, ainda está comigo? Não, o Alexandre tá falando, mandando mensagem no chat. Ah, tá, beleza. Então, Ana Gabriele, vou ver aqui no chat. Oi, professor. Diga aí para mim o que você achou. Você chegou a ler, né? Não, não li não. Pra Ah, ser sincera, não tem muito o que falar não, professor. eu vi um comentário seu, foi em outra matéria, então? Foi, deve ter sido sim. Ok, Arthur, Oi, professor. diga lá. Eu li o texto e ele basicamente fala de tudo que a gente falou nas aulas anteriores, né? É como se fosse um resumão, uma retomada de várias ideias que teve nas aulas passadas. Um negócio que eu achei muito legal foi quando ele falou de cinema, né? Da experiência de imersão audiovisual, que também tem muito a ver com essa sensação que a obra passa para gente. Só que na arte visual, né, do cinema,
Para mim, só passar de uma forma diferente. Parece que é muito mais intenso. Até porque da forma que ele retrata no texto mesmo, né? Que a partir do momento que ele está ali, ele entra em outro universo, né? Ele esquece das contas que ele tem para pagar, esquece do boleto, de todas as responsabilidades, e por um breve momento ele consegue se distrair, consegue entrar num outro universo mesmo, né? E é muito interessante isso. Inclusive do ponto de você se distrair a mente, de você relaxar um pouco das coisas que estão acontecendo ao redor. Essa é uma forma da gente, como eu falei, né, da gente elaborar aquelas coisas que estão na nossa cuca. Inclusive tem muito, a arte terapia trabalha com isso, né? Não só com a imagem, mas trabalha com sons também, né, para fazer o sujeito ter contato com, né, com as suas próprias experiências interiores, né? Que hoje em dia a gente está muito para fora, né? A gente não olha para a gente, né, para dentro, né? A gente está cada vez mais exteriorizado, né? Essa coisa que a gente já até falou do contato com as redes, né? Deixa a gente para fora. Se você, como o João falou aí, que teve uma experiência, né, se desconecta um pouco, e você começa a se interiorizar, você volta um pouquinho, né? Acho que até melhora essa questão da angústia, falei sobre isso também um pouquinho. David, Lucas, Oi, professor. fala com a En- gente aí, meu querido. Então, professor, você estava comentando lá que sobre Beethoven, né? Aí teve o Rei e falou que não passa. Depois você falou sobre também a Guernica, sei lá, de Picasso. Então, professor, quando ele coloca o nome de cada obra, ele não está passando uma mensagem? Se ele coloca o nome de obra, tipo a Guernica, ele está se referindo a tal coisa, a tal lugar, ou sei lá, eu não sei se ele fala de guerra. Entendi. De certa forma, o Picasso, ele quando ele coloca, quando você diz, dá o título, né? Isso. Ele não Então, passa a mesma mensagem? ele passa uma mensagem. Podemos nos remeter lá a Guernica, ao lugar, né, ao acontecimento. Mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, no caso tanto do Beethoven quanto do Picasso, o que eles fizeram ultrapassa até o título que eles deram, porque se você, né, concorda comigo, você olha para aquele quadro, você se remete ao que ele quis dizer, mas o próprio trabalho ultrapassa o que o artista quis dizer, porque se comunica com outros acontecimentos tenebrosos da humanidade, entendeu? É, acho que Não sei se foi. você concorda. Sei, porque parece que tipo, parece ele passa uma mensagem. Até eu acho que eu também pesquisei um negócio, foi a nona sinfonia de Beethoven. Tava lá, Sim. Ode alguma coisa, eu esqueci agora, que eu não tô sem Ódio e computador. alegria? Isso. Isso também não vai passar uma mensagem, não? Sim, sim, com certeza. Não, concordo com você. Por exemplo, essa canção, ela tá datada, ela tá, né, tem um título, é como se fosse. Na música diz que é música programática, porque já te remete a um sentido, né? Mas quando você, por exemplo, se uma pessoa escuta a melodia, isso acontece com uma música que não tem a letra, é muito mais fácil de você, por exemplo, se você não teve contato com a história da música, de você se remeter a outras coisas. A música sem palavra, que eu quis dizer, ela te dá uma liberdade de você imaginar coisas, entendeu? Entendi. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas tem mais alguma coisa que eu queira? Tem não, professor. Tem não. Tá show. Beleza. Giovana, fala com a Oi, gente, Giovana. professor. Tudo bem? Então, tudo bem. Eu não sou muito de falar, não, mas hoje eu vou falar Beleza, um mas é bom. pouquinho. É bom ouvir a voz de vocês. Então, a parte do cinema eu achei muito interessante, sendo que eu vou levar um pouco para a parte da música, porque é a parte que eu mais me relaciono, assim, né? Você toca, né? Eu gosto mais de cantar. Porém, ultimamente eu tô muito numa vibe de ficar escutando só instrumental, música clássica. E Legal. é um momento que, tipo assim, é como você diz, faz com que a gente imagine, né? E então, e uma coisa que eu relacionei também com o texto que o senhor leu foi que
nem sempre o que é belo pra gente vai ser belo aos olhos dos outros. Por quê? Isso foi uma coisa que se concretizou hoje aqui, um pouquinho antes da aula. Eu estava escutando música clássica e minha mãe, ela fica parada, tipo, olhando e sem entender nada, porque eu literalmente entro, fico ali imersa na música e ela sem entender nada, sem entender o que aquela música tá passando para mim, entendeu? Sim. E eu também queria passar para vocês uma fala que eu escutei algum dia na minha vida, eu não sei quando, mas que ela ficou tão presa na minha mente que era assim: a gente faz arte para não morrer de verdade. Ou seja, isso para mim é muito, muito, muito real. Porque sempre que eu quero expressar algum sentimento e eu não sei expressar com palavras, ou eu canto, ou eu fico tocando teclado, ou então eu vou pintar, desenhar. Então eu coloco tudo para fora, através de alguma forma de arte, através da escrita. Então é isso. Pode crer. Você materializou o que a gente está conversando. E na questão da música, na música erudita, tem uma. Na música no modo geral, mas na música erudita tem uma. Como é que eu vou falar sem parecer, né? Porque a gente tem que falar assim, entendendo que não é. Você não está diminuindo a qualidade de música. É porque essa música que você falou, erudita, ela tem algumas especificidades. Ela tem uma estrutura que você, por exemplo, você consegue, eu não sei se você consegue identificar na música que você escutou, que tem um tema, depois tem um desenvolvimento, depois volta para o tema, o músico, o compositor, ele vai conduzindo você. A melodia tem uns caminhos, tem uns lugares. Fazendo uma analogia, né, é como se nós estivéssemos dentro da nossa casa. Vamos dizer assim, né, a sala é o tema principal. Você está na sala. Aí ele te leva depois lá pro banheiro, que é um outro pedacinho da música. Aí você vai no banheiro, aí você volta para a sala, que é o tema. Aí depois você vai na cozinha. Aí, se você for acompanhando isso, você se relacionando com a música de uma outra maneira. Sua mãe talvez não consiga perceber esses lugares que a música apresenta. Entendeu, Giovana? Sim, entendi. É E aí muito ela. isso. Você tá sentindo uma coisa, aí do nada o sentimento muda para alguma parte, aí depois volta, e Então, você vai começar a identificar esses lugares para onde o autor vai levando a música, né? Quem não tem, você está estabelecendo uma outra relação com a sua relação com a música. E quem não tem essa percepção vai achar, poxa, mas eu não estou entendendo nada, isso não diz nada, só tem sons aí, sons assim misturados. Não, não são só misturados. Você vai ali identificando, entendeu? E quem não tem, isso não quer dizer que as pessoas não tenham. É uma outra coisa também que a gente tem que desmistificar. Não entender essa música não quer dizer que você não tenha cultura, que você seja ignorante, né? Nada disso. Se você pegar ali e começar a escutar, né? Se dispor a fazer isso, você vai identificar, você vai conseguir compreender. Como no jazz. O jazz tem um tema, aí tem um tema principal. Aí depois disso, desse tema, é improviso. Cada um faz o seu improviso, aí volta no volta pro tema. Mas o músico, né, quem está acostumado a ouvir essa música, vai identificar. Ih, voltou pro tema. Ah, agora é improviso. O blues também tem isso. Cada música tem um lugar, um caminho, entendeu? Quando você começa a identificar isso, você está se relacionando vou ter que falar assim, um outro nível de relacionamento com aquele objeto artístico, no caso música, né? É isso aí, Giovana. Muito bem. Gustavo Mendonça. Oi, Celso, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Então, sobre o texto, né? A gente Isso. falou, foi até na parte que o David estava falando sobre o artista passar uma mensagem, né? E eu acho que essas mensagens podem ser tanto em obras artísticas dinâmicas ou estáticas, como o texto falou, né? Através do cinema, da música, da escrita. Então, acho que diversas possibilidades de demonstrar alguma arte, ela é muito, muito boa, porque ela passa uma mensagem que pode servir de fruto, né, para alguma coisa. Então, eu acho muito importante. Cada forma.
É isso. Muito bem, não, eu concordo tanto com você quanto com o Davi. A arte é para passar mensagem, sim. Agora, a maneira como essa mensagem é transmitida, né, e o que acontece, é isso que o texto está querendo diferenciar. Que não é como um texto técnico, né, que um texto técnico você, ok, está dizendo tudo que está ali, você precisa, é informativo. O texto artístico ele não é informativo. Não sei se o professor de filosofia usou o texto que ele está usando com vocês. Ele usou durante um tempo um texto que é mais poético e acho que a última aula ele usou um texto mais técnico. Dá para ver a diferença desses textos. E aí os primeiros textos te remetem a imagens, entendeu? Te fazem. Por isso que talvez seja um pouco mais difícil. Te remete a imagens, sensações, e para você imaginar. O outro não, o outro identifica, informa. Isso é isso, né? O vermelho e amarelo. O vermelho é vermelho, amarelo está aqui, o lugar disso é isso, né? Tem o texto informativo, tem o texto poético. Tem essa diferença. E aí o texto artístico ele é mais amplo, né? O objeto artístico ele amplia na nossa visão. É isso aí, Gustavo. Próximo, Isaac Murta. Fala, Celso. Beleza, meu querido? Beleza, tudo certinho. Diga lá. Pô, então, olha só, vou te falar. Hoje, eu não tenho muita coisa pra falar, não. Na verdade, não tenho quase nada. Mas, tipo assim, o que eu consigo aqui, tipo, que eu lembrei, assim, que mais me chamou a atenção, foi essa parte mesmo, que, tipo assim, falaram agora, não lembro quem foi, do que é belo pra mim, às vezes pro outro não é e tal, não é belo pro outro. Que eu lembrei também, eu fiz eu acabei também me identificando com o que a Giovana falou, né? Porque, assim, eu gosto muito de música, tá ligado? Então, eu sou muito ligado à música. E, de vez em quando, eu escuto aqui, né, alguns raps e tal, algumas coisas assim. E, porque, tipo, é um estilo musical que eu gosto muito. Só que acaba que minha mãe, ela tem meio que um certo preconceito, né? Até tinha mais antes, só que agora ela já tá entendendo mais e tal, assim. E, tipo assim, eu ficava muito com isso, entendeu? Eu conversava muito com ela sobre isso, porque, tipo, às vezes fazia muito sentido, eu achava, tipo, a letra tão, tipo assim, as letras tão profundas, sabe? Com tanta coisa envolvida, e às vezes minha mãe chegava e falava pra mim, cara, como que você pode escutar isso, entendeu? Porque às vezes tinha um palavrão no meio dessa letra, e pra ela, tipo assim, acabava com todo o sentido da música, tipo assim, a música não importava o resto da música, o que a música falava tipo assim, o que mais chamava atenção para ela era um palavrão, ou uma fala que tipo assim, não é qualificada e tal, uma coisa assim. E ela esquecia do resto da música. E, tipo assim, acabou que essa frase, né, me lembrou muito a isso. Porque, tipo assim, ela não achava aquilo, a música, tipo, considerava a música boa e tal. E só que eu, tipo assim, através, entendeu, do meu estilo, porque tipo, é um estilo que eu gosto, entendeu? Eu consigo, tipo assim, fazer análise da letra e pensar em várias outras coisas, entendeu? Fazer várias analogias através daquela letra. Só que acaba que minha mãe, tipo assim, não tinha essa mesma visão, entendeu? Não fazia essa mesma análise. E é só isso. Eu, Então, viu? Um assim, quase nada é muita coisa. Para você ver como é que você trouxe uma coisa interessante, que tem a ver com o que a gente conversou lá da Giovana. Sua mãe, na verdade, o que ela começou a fazer? Ela começou a perceber, né, os aspectos, o que estava na letra, né? E aí uhum. ela começou a perceber, entender o que está sendo dito ali. Tem muita informação, tem denúncia, né? Tem falando sobre a realidade, uma realidade às vezes difícil. Talvez isso, né, devagarinho, você explicando para ela, ó, olha, escuta essa letra aqui, mãe. Né? O palavrão talvez tome um outro sentido, vamos dizer assim, né? Perca até a força no sentido, quer dizer, não perca a força no sentido de que ela não considere mais, perca o preconceito dela, né? A palavra não seja utilizada ali de uma forma própria, né? Sim, acaba também, tipo assim, é um outro tempo, entendeu? Ela viveu um outro tempo, tipo, tem muitas músicas hoje em dia que acaba que os pais às vezes não entendem.
E, tipo assim, pra eles, às vezes, as letras não fazem sentido. Só que aí eu comecei a fazer isso mesmo, entendeu? Às vezes, tipo, eu mostrar a letra e acabar explicando o que que ele quis dizer com a letra, entendeu? Dando, tipo assim, mostrando o significado daquilo pra ela poder entender, porque pra ela, tipo, entendeu? É difícil e tal, porque é totalmente É, diferente, entendeu? e a música, como você falou, está relacionada, né, a um movimento, né? Tem a questão do preconceito também, ao movimento. Sim, 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 É difícil mesmo para a pessoa que não está habituada, né, conseguir entender esse universo, né? sim. E tá vendo? O que você falou que é quase nada é muita coisa. Foi a única coisa que eu consegui, assim, lembrar e tal, e poder fazer Muito bom, a obrigado conexão. pela contribuição. Valeu, Celso. João Gabriel, Eu, é Chapolin ele. Colorado. Pessoal, olha só. De Tô acordo com as olhando. análises de. Nossa, nossa, esse olhar escaldante me queimou. Uma coisa que eu percebi através as análises das pessoas é que eu cheguei a uma ideia aqui que, como o Isaac puxou essa parte de música, e tipo, nessa parte da geração que tem. Os pais às vezes não entendem o que a gente está dizendo. Tipo, a arte, ela exprime um certo sentimento. Ela demonstra um certo sentimento sobre alguma coisa. Mas, tipo, não tem músicas que fogem um pouco dessa realidade? Não tem músicas que meio que não tem a ideia de exprimir sentimentos. Apesar de. Enfim, é que eu tô com medo de falar qualquer Ó, merda aqui, porque eu tô só sendo para cauteloso. Tô sendo cauteloso. responder o que você falou aí. Eu lembro que, até também citando aí um pouco o que o Isaac falou, eu lembro que na adolescência eu escutava assim, volume super alto, assim, depois vocês escutem para ver se se eu não era doido. Eu escutava Joe Coltrane, tem a música do Joe Coltrane, não vou lembrar agora, mas era instrumental e era um negócio, era que ele misturava jazz com música dodecafônica, mas eu escutava muito alto. Quer dizer, minha mãe ficava alucinada, né? Porque não tinha palavra, era só som, né? E aquela coisa misturada com os instrumentos, tudo. É mais ou menos isso, entendeu? E como é que eu ia explicar? Eu queria tava tendo uma experiência sonora diferente, né? Não sei se É isso igual tem. música eletrônica, é igual música eletrônica, tipo, não tem alguém cantando. Música eletrônica é só instrumental, é só, tipo, batidão, tá ligado? Mas eu entendi o que você quis dizer sim. Mas, tipo assim, não tem certas músicas que fogem um pouco dessa realidade de exprimir sentimentos? Tudo bem que tem muitos gêneros musicais que eu tô falando com calma, até, tá, gente? Tá, Vitória? Tem certos gêneros musicais que fogem um pouquinho dessa realidade de exprimir os sentimentos, mas de certa forma desperta um gatilho na pessoa, sabe? De uma forma desperta um gatilho na pessoa, como o Isaac falou na parte dos palavrões, que tem que explicar, etc. Mas eu, por exemplo, assim, acho que eu não sei se eu sou muito velho, eu não consigo entender o sentido por trás de tais músicas, sabe? Eu não consigo entender. Não, Não sei porque. Não sei se é porque ela realmente está transmitindo alguma coisa e faz eu ter esse pensamento ignorante, sabe? não, Mas eu tem não. duas respostas para tua teu comentário tem duas respostas. Tem a ideia do autor, como o do Davi falou, né? Eu acho que o Gustavo também falou, de que realmente ele quer passar uma informação, quer passar uma mensagem. Tem essa resposta de que, né, ele teve pensou em alguma coisa. Eu pensei, estava aqui, aí bateu um vento, aí isso me remeteu a alguma coisa e eu compus essa canção. Tem essa ideia, mas na medida em que essa música é tocada, essa ideia pode se transformar em outra ideia a partir da tua experiência individual. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, que remete a sentimentos. Ou como a Giovana falou, quando eu não estou me sentindo bem, eu quero, ou não sei expressar, eu vou lá e toco. Né? Não é que ela necessariamente queira transmitir uma ideia para alguém, mas ela está elaborando ali, na hora que ela toca, né, a imaginação dela, a subjetividade dela. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Esses dois Entendi. Não, eu é entendi, eu nesse, consegui é entender nesse assim. sentido. Não, Porque, beleza. como nós falamos aqui, o que você está falando não tá errado, entendeu? Entendi. Inclusive, tipo, um dia desses, eu fui escutar uma música, um funk. E, cara, me lembrou quando teve o Festival de Dança em 2019 do Brasil e China.
Cara, assim, foi a primeira vez. Não, eu tô contando aqui, professor, porque, pô, somos camaradas, pá. Foi a primeira vez que. Fala baixo, que eu beijei uma pessoa, tá ligado? Aí eu tava escutando esse funk, eu falei, caraca, eu lembrei do meu primeiro beijo, mano, que foda. Legal. Aí, cara, me despertou um certo gatilho em mim, tá ligado? Despertou um certo gatilho Então, de. é memória, né? Foi na sua subjetividade, foi lá nas suas vivências e experiências individuais. Muito Pois bem. é, foi muito além, pois é. Legal. Lana, vamos lá, Lana. Fala aí, Lana, com a gente. Oi, professor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, eu não tinha nada pra falar, né? Mas Hum, aí ouvindo a Giovana, o Isaac, e aí o Isaac citou que às vezes a mãe dele questiona, assim, né? Não consegue entender o porquê que ele ouve essas músicas. E aí eu acho importante também falar que às vezes, pela pessoa não achar bonito aquilo que a gente acha, às vezes a gente é julgado, né? sim. Eu achei isso importante, assim. Isso é uma coisa que você está trazendo que também não é pouca coisa, né? Aquilo que a gente acha que não é nada, né? É uma coisa importante, né? O julgamento que se faz por meio de uma expressão, né? Sim, sim. Isso é importante, sim, tem tudo a ver com a arte. A arte também, a arte, na verdade, ela quer sair das caixinhas, né? Ela quer mostrar outras coisas, outras manifestações, outras maneiras de dizer. Isso, como você falou, né, pode incomodar, né? Aham. Na verdade, eu acho que a arte, ela tem uma função de incomodar mesmo, eu acredito. É uma questão de, às vezes ir contra aquilo que a pessoa está acostumada, né? Sim, sim, para mudar, né, hábitos, o comportamento, né, Sim. né, alguma coisa. Com certeza, viu? Você falou uma coisa importante aí. Muito bem. Obrigada. Lohan, Opa, me ouvindo? Lohan sempre traz um pensamento legal também. E hoje é um pouco complicado de organizar minhas ideias, Celso. Deixa eu ver se você me Tranquilo. entende aí. Que, acho que a principal relação que eu fiz com o texto foi com esse lance mesmo da subjetividade. Que você falou também nas outras aulas e tal. Acho que o pessoal aí também estava falando. Acho que tem esse lance também de o autor, né? Acho que é impossível ele, quando vai produzir uma arte, ele não usar a própria experiência, a própria convivência e as relações dele, botar naquela arte. Então, mas ao mesmo tempo é impossível uma pessoa que observa aquilo, ou que escuta, se for uma música, também não apreciar com as próprias experiências e as próprias relações, né? Aí isso, o negócio da experiência estética, lembrou muito cinema. Normalmente quando eu vou pro cinema, sempre tem aquele ritualzinho, né? Tipo, sempre num certo horário, sempre comer a Sim, mesma coisa, ir no mesmo lugar, sempre tem esse ritual. pode É uma crer. parada é Que uma coisa que acompanha, né? é, Acompanha. tipo, outra coisa também, não, eu nunca vou sozinho no cinema. Acho que ninguém nunca vai sozinho no cinema. É difícil, é. É porque também depois sempre tem aquele lance de depois do filme você comentar sobre, né? Porque se É fosse só para ver óbvio, o pô. filme, você assistiria em casa. Aí isso me Então, lembrou muito. nessa hora que você comenta, na hora que você vai elaborar, entendeu? Que você vai, cada um vai trocar ali as impressões. Nessa hora que se dá Ah, de as certa partes forma também, favoritas, é isso, as com impressões. certeza. É Lembrou isso, é por aí bastante. mesmo. Eu não sei se foi nessa aula aqui, na outra aula, não tô lembrando aqui, acho que foi Gabriela, certo? Gabriela, é isso mesmo, que falou que tem essa relação diferente agora, que a gente não pode ir ao cinema, né? Então a gente vê em casa, não é a mesma coisa, né? Né? Aí tenta trazer o cinema para dentro de casa. Não é a mesma coisa, Difícil. mas é. Mas isso aí, pode crer, gostei do comentário. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A ideia é essa mesmo, fazer essas relações. Luan Gabriel Pô, Lenzin, professor, eu não sei o diga. que falar, não. O que eu tinha pensado, as pessoas já falaram, então. Pô, mas o que você tinha pensado? Não, nessa parada aí mesmo, de que eles falam de, por exemplo, numa música,
o autor da música, ele escreveu aquilo, a maioria, né, das músicas, muitas no caso, tem alguma relação com experiência, e o autor tenta passar essa experiência através da música. E quem escuta talvez não entenda exatamente o que o autor quis passar, mas entende algo relacionado àquilo. E é isso. Você falou de forma diferente o que já foi dito, isso é importante. Então. Obrigado, é isso aí. Marcos Vinícius. Ele está aí hoje, Marcos Vinícius. Boa tarde, professor. Beleza? Professor, eu vou falar sobre o que eu acho que tu falou hoje. Não vou pegar algo que está dentro do texto, mas vou falar mais ou menos o que eu entendi do texto de hoje. No problem. Eu pensei na vida. Como assim, na vida? Sobre, cada visão. Como todo mundo tem uma visão diferente da vida. Sobre experiências, sobre tudo. Como, só você sabe o que você sente, como você transmite isso. Cada pessoa tem, como posso falar? É uma diferença, sabe? Ninguém é igual nesse sentido de vida. Sim, sim. Talvez a dificuldade seja justamente, Marcos, e o que a gente pode até falar aqui é fazer com que isso que cada um de nós sintamos, né, que cada um de nós sente, que é individual, né, como é que a gente pode expressar isso? Não é isso? Uhum. Que talvez seja mais difícil. Essa questão de expressar que é totalmente diferente. Cada um tem o seu ponto de expressar. Cada um sofreu de alguma coisa ou se sentiu feliz de alguma maneira. E é diferente para cada um, né? É aí que está a complexidade da parada. É nisso que eu pensei. Beleza, valeu. Marlon Brando. Nos ouve, Marlon? Ouço sim. Aí, então fala aí, meu querido. Cara, eu acho essa questão da... Como é que eu posso explicar? Essa questão da experiência estética eu acho muito relacionada à liberdade individual de cada um, sabe? Cada um tem a liberdade de poder entender o que ela quiser sobre determinada obra, sabe? Tem um filósofo inglês, eu sou fã dele, é o John Locke, entendeu? Ele toca muito nessa questão da liberdade do indivíduo, sabe? De poder pensar, de poder agir conforme a liberdade dele permite, sabe? O John Locke e o David Hume não são os camaradas que falam do empirismo, não é isso? Isso aí. Tá. Aí, eu gosto muito dessa questão, sabe? Porque, você tem por exemplo, quando você vai tentar entender determinada letra de uma música, por exemplo, igual o pessoal estava falando, eu acho muito interessante, porque cada um tem diferente interpretação sobre a letra e cada um julga de determinada maneira, sabe? Sim. Eu gosto dessa divergência de ideia porque pode promover um debate interessante para a gente tentar achar um sentido para aquilo, sabe? Você acabou de me dar uma ideia, professor Celso, aqui. Continue. Não, é só isso mesmo. É só esse o meu ponto. Beleza. Eu vou até falar para não esquecer. Para o próximo encontro de arte, vou falar aqui agora, depois eu falo de novo no final. Cada um de vocês pode bolar e pode trazer um desenho. Eu fiz isso no segundo ano, acho, com vocês. Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho que a gente vai discutir aqui. Por exemplo, o Arthur traz um desenho ou uma fotografia ou uma música. Né? Aí a gente vai, mesmo que seja um trechinho, a gente escuta e a gente vai poder falar sobre ela. O que remete a gente vai fazer essa experiência, beleza? Já vai anotando aí depois. Fechou. Eu falo de novo no final. Naila Cristine. Vou falar o nome correto de todo mundo hoje. Nos ouve, Naila? Naila? Daqui a pouco a gente volta na Naila. Pedro César. Pode escrever também, gente. Professor, eu queria falar de semelhança que eu até mesmo vi. Peraí. Ô, Pedro, a Naila vai escrever. Então, Pedro, enquanto fala, a Naila vai escrevendo. No negócio que das últimas aulas, que foi até mesmo uma singularidade entre cada pessoa na hora de consumir uma arte. Igual o próprio artista tem na hora de fazer a arte, que ele tem uma visão própria, às vezes uma coisa bem simples, como artes famosas. Se parar para ver, é só uma coisa simples, uma paisagem com destaques muito focados em pequenas coisas.
Eu não entrei muito nesse assunto, quero só falar um pouco sobre a visão própria, que você já citou em várias aulas, como cada pessoa vê os negócios e tal. E aí uma coisa que eu mais fiquei a fim de falar foi, que até o João Gabriel falou, se não me engano, e o Luan também falou, sobre as músicas. Que uma coisa que eu tenho estudado tempo atrás, que é como cada artista expressa suas músicas. Às vezes pela vivência, às vezes só como uma personagem. Não tem um propósito na música, é só uma personagem que ele cria. Às vezes o cara fala sobre Sim. depressão, sobre uma coisa, mas o cara não tem aquilo, é só uma personagem dele. E como, às vezes, uma coisa simples como se expressar de forma musical e confortável, não sei, uma forma bem... Como é que pode dizer? Uma forma bonita de se expressar, no caso é a música. Pode ser tão reconfortante, tão tão explicativa para várias pessoas. Uma coisa bem simples, como falar de um sentimento seu. Acho que só isso mesmo que eu queria falar, não tem muito tópico que eu quero entrar, não. Beleza, eu entendi o que você falou, como é que você quer dizer como é que a música pode afetar, né, de tal forma as pessoas, não é isso? A maneira de afetar o outro, não é isso? Sim. Às vezes é uma coisa... A arte é poderosa nesse sentido, de afetar o outro, né? Como é que tem, como você falou, às vezes uma coisa tão simples, né, alcança e toca no outro de uma maneira tão poderosa, né? A arte tem essa coisa que não se explica. Pô, falou uma coisa que o Pedro falou agora que eu pensei logo no Big Brother, cara, tipo no Projota, tá ligado? Projota, Karol Conká, essas pessoas aí, cara, que tipo na música deles eles expressam um sentimento, sabe? Um sentimento que, pô, todo mundo se sente acolhido, pá, mas na hora que você vê como é que a pessoa é de verdade no programa, que ele fala... Mas aí, não, sensacional o que vocês estão falando, porque é aquilo que nós falamos aqui a respeito do Beethoven e do Picasso. A arte, ela não, por isso que o texto também fala sobre isso, ela não está ali representando o Karol Conká ou representando o Projota. A arte que eles fazem, a música que eles produziram, tá para além de quem eles são, entende isso? Entendi. O João falou. Está para além do que eles são. Então, é muito interessante, João, que você fala, porque tem pessoas que, de repente, se decepcionaram, né, com as personalidades, né, que compuseram aquelas músicas, né? Verdade. Isso é um outro aspecto importante da arte. Mas o texto fala sobre isso. A arte não está representando exatamente o que é a coisa, né? Quando o sujeito faz o trabalho, a obra de arte, é para além dele. Já saiu, não é nem mais dele, entendeu? Isso é interessante. Bem lembrado. A gente está tocando em outras questões, que são mais profundas até. Ray Louza. Fala aí, professor. Falei corretamente? Raí. Na verdade, o certo seria ser com I, com acento, né? Mas enfim, ocorreu. Ray Louza. Mas é Raí. Então, acho que o meu comentário não vai ser muito conclusivo, não. Vai ser mais uma reflexão, algo que veio na minha mente assim, quando eu estava lendo. Mas no texto fala dessa questão da arte. Na arte não tem uma convenção para que alguns elementos representem alguma coisa, né? Falou da cor, das notas, da harmonia. Mas eu fiquei pensando, isso se enquadra na ideia de arte que a gente tem hoje. Me remeteu a isso. Eu fiquei pensando sobre isso e fiquei tentando pensar em qual foi o caminho, qual foi a motivação do homem para chegar nessa ideia de arte que a gente tem hoje, de que não tem que ser algo que seja a arte pela arte em si mesmo, entendeu? Porque em português, eu lembrei de uma outra matéria, em português a gente está estudando escolas literárias, tal, movimentos, e esses dias eu estava fazendo um exercício sobre o parnasianismo, que foi um momento da arte em que eles estavam fazendo isso, era a arte em si mesma, assim, ela, como é que eu posso explicar? Arte pela arte. Ela se preocupava muito com a forma, entendeu? As representações eram com a forma. E aí, logo depois disso, veio o simbolismo, que é onde eu quero chegar. O simbolismo, ele era parecido com o parnasianismo, só que eu até anotei aqui, ele priorizou a sugestão, o símbolo, muito mais do que dizer ou se expressar objetivamente. Ainda
ainda vai um pouco contra a noção de ideia que a gente tem de arte hoje, mas eu queria perguntar se o simbolismo ele foi meio que um pontapé inicial, um divisor de águas, assim, para chegar na ideia de arte que a gente tem hoje. Porque rompeu bastante. Uma pergunta interessante. A gente pode, eu acho que a gente pode considerar assim, quando, assim, aí vou falar uma expressão, eu não sei se vai confundir, mas eu Tá bom. acho que não. O simbolismo que você está citando aí, ele pode ser considerado, não sei se vocês vão entender, para a época, é como se fosse uma anti-arte. Fez um questionamento à arte anterior. Entende o Certo. que eu falei? Entendi. Ciclos em ciclos. Então, por exemplo, quando você falou, professor, qual é o. Esse pode ter sido o início, mas a gente pode encontrar isso também, você vai ver na arte mesmo, arte contemporânea, no Marcel Duchamp, que é aquele cara que pega o mictório e põe no museu. Uhum. Com esse gesto, ele está fazendo uma anti-arte também. Ele vai questionar a maneira como era feita a arte anterior. E esse gesto é muito mais. A ruptura é muito maior, porque ele rompe com um camarada que pinta, né? Ele está dizendo Rola que o uma objeto série, né? pode ter expressão, entendeu? Uhum. Rola uma série de anti-artes Vai sempre diferentes. vai de ter acordo com o tempo. períodos em que Sempre tem. essas rupturas. Isso. Eita, minha internet. Uhum. Opa, voltou, né? Eita. Voltou. Tá dando uma. Mas eu consegui escutar o principal. Beleza. Muito louco. Conseguiu escutar? Consegui. Então, isso a gente, o que você está falando é interessante para a gente poder ver assim, de uma forma mais ampla, né? A gente poder ver de uma forma mais ampla isso que você falou aí, né? A literatura, óbvio, né? É uma expressão artística. E vai acontecer rupturas dentro desses movimentos, né? Eu perguntei Pode porque. crer, é isso aí. Pode pensar assim, nesse caminho aí. No campo da poesia, durante o simbolismo também, por exemplo, poesia do poema, eles meio que. Eu tô meio que dando uma volta aqui, mas, por exemplo, eles se aprofundaram bastante no uso de figuras de linguagem, assim, para tentar se aproximar de algo mais. Algo que não fosse tão objetivo assim, que desse para abrir para sensações diferentes, sabe? Usando umas sinestesias lá, umas metáforas, algo mais subjetivo. Mas sim, eu concordo com o que você falou. Essas coisas que vieram depois parecem ser mais. É um uso diferente da arte para poder. É como assim, a arte está escapando dos. Como é que se fala? Das denominações, das classificações, entendeu? A arte está sempre escapando de ser classificada, né? Certo. Por isso essas rupturas aí. Nossa. Pode crer, é isso aí. A gente vai ter isso também lá no Barroco, a gente vai ter rupturas no Barroco, a gente vai ter rupturas antes na Idade Média vai ter outras rupturas, por exemplo, lá o Hieronymus Bosch, aquelas pinturas lá que são da Renascença, mas se você pegar o Hieronymus Bosch, ele vai parecer um surrealista, uma coisa muito louca, ele está muito além do seu tempo, né? Ele está fazendo uma ruptura com um tipo de arte que está acontecendo ali, que na verdade na Renascença é muito louco, tem muita coisa, é muito misturado, né? Mas é um tipo de ruptura também. É isso aí, Rai. Tamo junto. Aí. Isso aí. Maneiro, gostei. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Hein? Rebeca Ribeiro. Fala conosco, Rebeca. E aí, Celso? Ligou o microfone, mano. Tá me ouvindo? Tá meio estranho. Agora melhorou. Então, eu não tenho muito o que falar do texto, né? Que eu achei muito legal. Mas teve uma parte que eu estava lendo, né? E me lembrou de uma frase que eu gosto muito, que é: a infinidade de seus sentimentos vai além de qualquer compreensão. Que ele fala aqui, né? Sobre essa parte que... Por isso a pergunta mais estúpida que você pode fazer a um artista é: o que você quer dizer com isso? Ora, ele não quis dizer, pois se eu quisesse, empregaria a linguagem conceitual. Ele está justamente nos mostrando aquilo que não pode ser dito, que é inefável. O artista não diz, ele mostra.
E eu achei essa parte muito legal e me lembrou dessa frase que eu vi num vídeo no YouTube, no canal no YouTube. E eu achei legal. É isso, eu achei o texto muito show mesmo, mas eu não tenho muito o que falar, acho que o cara falou tudo. É isso. É interessante o que você falou, porque a gente não tem, aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Não dá para explicar, tem coisas que elas não se explicam, não cabe na palavra. Então, por exemplo, como não cabe na palavra, o que o poeta vai fazer? Ele vai subverter o sentido da palavra para te remeter sensações, para que a gente consiga chegar na resposta dessas percepções, disso, né, que está de um invisível, né, que a gente não consegue vislumbrar, né? Ou inclusive, acho que não sei agora, não vou lembrar agora de que texto que a gente deu, quando ele nos remete a algo que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, a ficção científica, olha as obras de ficção científica que relatam coisas que, né, muito para frente do seu tempo. Tem duas obras aí que vocês talvez tenham que ler esse ano: Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, uma obra de ficção científica, mas é um texto, uma prosa, né? E o 1984, do George Orwell, que é uma distopia, que é maravilhoso, assim, uma literatura que é densa, né? Mas que é genial, entendeu? Obra-prima, sacou? É disso aí mesmo. A Naila escreveu aqui, peraí. Eu perdi, peraí. Agora eu vou chegar aqui. Eu não tenho muito o que falar, porque já falaram sobre o sentimento que a música traz para cada um de nós, e que esse sentimento é diferente para cada um. Sim, Naila, você tem razão. A música promove isso, mas na verdade, que cada um de nós tem uma vivência, uma experiência diferente. Tanto é que, né, diante de uma mesma música, a gente pode ter reações distintas, né? Vamos lá para o próximo. Stephanie Luara. Oi, É ela. Tá me ouvindo? Beleza? Primeiro eu queria falar que Alto e eu claro. falei de um livro agora, em 1984, né, do George Orwell, não sei pronunciar o nome dele. E eu já li esse livro e ele é muito bom. Eu achei fantástico quando eu li. Achei uma coisa Fantástico. muito grandiosa, né? A gente lê e pensa numa coisa, só que é mais daquilo do que a gente está imaginando. Enfim, nem era isso que eu queria falar, mas eu queria dizer que realmente esse livro é muito bom. Quando eu li lá o texto pela primeira vez... Obra de arte, é isso. É o que você falou, tá para muito além do que a gente imagina, né? Aham, é fantástico. O texto lá, eu pensei numa coisa, que assim, quando o autor fala, né, a sensação dele quando ele vai assistir um filme no cinema e tudo mais, depois ele diz que a beleza para uns é diferente do que é para outros, né, que é toda uma questão de perspectiva mesmo. A gente até falou disso em outras aulas, e aí eu pensei que às vezes eu tô lendo um livro e eu imagino o personagem de um jeito, imagino a história assim, de um jeito, porque na minha cabeça o cenário é aquele. E às vezes alguns livros têm adaptações pro cinema ou para séries e tudo mais. E quando eu assisto, muitas vezes é muito diferente do que eu imaginava, né? Até mesmo não só a aparência dos personagens, mas também a personalidade deles e todo o convívio principal e também uns outros não tão assim muito importantes para a história, mas que chega a ser diferente. E aí eu lembrei disso, né? Porque às vezes a gente imagina tudo de uma forma, só que quando passa isso para outra pessoa, então tipo para outro meio de mostrar aquilo, é completamente diferente os pontos de vista do que está acontecendo. E foi isso que eu Sim, mas o interessante que você falou é que uma coisa que é importante, talvez a gente não, quando a gente não acredite nisso, né? Mas o fato de, por exemplo, a tua imaginação, né? Aquilo que você criou, ela não é menor, ou ela não é errada, ou ela não é menos do que aquilo que aparece no filme. Aquilo que aparece no filme é uma outra versão, sacou? Mas a gente parece, mas foi aquilo que eu imaginei. Se não foi aquilo que você imaginou que estava na tela, eu acho que é melhor ainda, porque você teve uma outra visão.
você poderia até fazer um filme de outra forma, entendeu? É assim que eu penso, assim, valorizar aquilo que a gente elabora, sacou, dentro da gente, né? Acho que é importante. Sim, também porque a gente imagina de acordo com o que a gente já conhece, né? Com o que a gente sabe. Então, às vezes eles... Um exemplo, né? Vai descrever a aparência de um personagem e eu não consigo entender direito, porque pra mim as coisas não encaixam muito bem. Ou então eu fico tipo, tá, mas como que é mesmo ele? E não existe adaptação, aí eu procuro desenhos feitos por fãs, né? Tipo, fanart, assim, pra eu ver. Então, Sim. a partir daquele momento, na minha cabeça, o personagem ele já é muito mais próximo do que aquele desenho que eu vi de alguém do que era antes, porque às vezes só na nossa imaginação fica uma coisa um pouco bagunçada, faltando preencher lacunas, né? Sim, você está construindo, na verdade, as imagens, né, na sua cuca. Pode crer. É como que acho que eu falei isso aqui, né, na agência de publicidade, o cara, quando vai fazer uma campanha, né, o ilustrador, ele tem um banco lá de imagens que ele vai consultar para poder criar a imagem dele, né? É mais ou menos isso que você falou. Você vai criando o seu banco de imagens, né? Vai tudo É isso aí. da vivência de cada um. Tinha até um pouco disso em filosofia que a gente leu, né? Agora, na verdade, eu não tenho certeza em qual matéria que foi. Mas eu sei que alguns filósofos antigos, o arqué, para cada um tinha uma coisa. Então, para alguns, eu esqueci agora o nome dele, acho que é Tales de Mileto, né? Que para ele era da água, tudo tinha a ver com a água. Sim, que é o princípio, né? O princípio que rege tudo, né? Muito Então, bem, é isso aí. dependendo de cada filósofo, tinha esse princípio, né, para cada coisa. E para alguns era a água, mas aí você se pergunta, por que água? Porque o ambiente que eles viviam tinha muita água. Eram lugares assim com mar, rios e tudo mais. Agora, para outro já era uma coisa completamente diferente. Tinha um que falava que era tudo em números, porque ele era matemático, ele Pitágoras. vivia com isso. Então, a perspectiva sempre vai ser diferente para cada um. E eu lembrei um pouco desse negócio aí do arqué, quando eu estava vendo. Perfeito, Stephanie. Muito bem. Contribuição filosófica na aula de arte. Isso é importante. Enriquecendo o nosso espaço. Perfeito. E Terezinha? Tá me escutando agora? Fala com a gente, Terezinha. Tá me escutando? Tô escutando, Terezinha. Tô. Agora eu não tô te escutando, mas deixa eu falar primeiro. Ok. Não, agora eu tô te escutando. Pra mudar um pouco o assunto, né? Vou falar sobre livro, né? Nem parece que eu falo, mas vamos falar mais um pouco. Pois é. Vamos mudar, né? Mas eu vou falar de livro mesmo assim, porque é o que eu sei, Celso. Eu não entendo nada de música, eu só entendo de livro, então vai essa mesmo. Sem problema. Eu gostei muito do finalzinho, quando ele explica a literatura, né? Lá, bem no finalzinho mesmo, acho no último parágrafo. E eu vi muito isso quando eu releio livros, que, tipo, quando eu releio, não parece o mesmo livro que eu li antes, sabe? É outra perspectiva e eu me aprofundo mais no livro. Porque antes, a primeira vez que eu leio toda desesperada para saber o que vai acontecer. Uma interferência rápida. Então, mas quando eu li pela primeira vez, eu leio toda desesperada. Então, na segunda vez, quando eu vou ler, eu leio com mais calma e eu consigo reparar no que o que o escritor quer passar para mim. Então, eu consigo ver o subtendido ali. E ele fala também disso, que quando escreve, ele não escreve com a intenção de comunicar. E eu vejo muito isso no romance, que às vezes eles usam palavras diferentes, eles usam uma linguagem assim, mais floreada, e eles falam sobre o pôr do sol, alguma coisa assim, mais floreada e mais bonita. Então, eu penso sobre isso também. Então, eu pensei muito sobre os livros e releituras. Assim. Muito bem, o que você falou me remete eu não sei se eu vou lembrar do autor, acho que é o Roland Barthes, que é um linguista. Ele fala que a leitura tem várias camadas. Então, como você falou, você lê a primeira vez, né, você tem uma ideia geral. Aí, quando você volta e lê a segunda, você vai vendo alguns outros aspectos, né? E se você for ler uma terceira vez, você vai sempre descobrir uma coisa nova, né, na leitura. Isso é uma coisa que é comum, né? E para quem pratica a leitura, percebe isso
Muito. Eu também vou reparando quando eu vou treinando mais. Por exemplo, agora eu leio, eu consigo ter mais amplo do que quando eu comecei a ler. Eu consigo reparar onde que ele está fazendo umas críticas sociais, onde que ele encaixa tudo, por que ele usou essa palavra. Eu Sim, consigo ter melhor com a prática, né? com certeza. A prática leva à perfeição. Uhum. E muito obrigado. Eu gostei hoje à tarde, pô, nós só somos, já vai dar 4 horas, gente. Começamos 2h30. É isso, Misericórdia. Celso. Alexander, Eu não tinha conseguido falar naquela hora, desculpa, eu tava muito barulho tranquilo. aqui. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção é a parte do que pode ser bonito pra você, talvez não seja bonito pra mim e vice-versa. Eu Sim, levei isso em consideração com a música, que tem até um ditado, né, que eu mesmo criei, que eu acho que eu mesmo criei, que eu acredito, que é que um belo som consegue ser bonito ao ouvido de todos que o ouvem, entende? Tipo o som de uma orquestra, uma bela nota de um instrumento, consegue ser bonito ao som geral. Então não vai ser a opinião só de uma pessoa. é Eu. isso. Pode falar, pode falar. Pode falar, não, pode falar, pode falar. Não, o que você falou me remeteu lá ao início, quer dizer, ao meio do texto, quando ele fala que existe uma relação entre sujeito e objeto. Então, quando você fala aí, né, que o som é bonito aos ouvidos de quem ouve, né, vamos dizer assim, né? É a pessoa que vai dar aquilo. Ah, isso aqui é belo, dependendo da experiência dela, né? Dependendo da experiência dela, como nós falamos com a Giovana lá, que ela deu o exemplo da mãe, ela e a mãe, dependendo da sua relação com aquele tipo de música, né? Você vai reconhecer a existência daquela música ou não, né? Vai falar, essa coisa não existe, ou a coisa é tão bonita. É isso aí, pode crer. Termina aí. E eu até tenho um exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz aula de música, né? Ela faz aula de música há muito tempo. E ela fez uma apresentação, ela fez violino. Inclusive é um instrumento que eu gosto muito, ela fez uma apresentação de violino. E eu reparei que a cada nota que ela tocava, ela treinou, né, bastante a música que ela ia tocar. A cada nota que ela tocava, eu vi uma expressão diferente da plateia, pessoas se emocionando, por exemplo, tipo, todo mundo achando bonito, entende? Ninguém tendo uma opinião diferente do que tá em cima do palco, porque eram Sim. belas notas, basicamente. Mas nesse caso, Alex, eu acredito que também tem uma coisa que a gente não falou aqui, ou não sei se nós já falamos, a presença da pessoa tocando. Isso é muito importante, porque quando a sua amiga estava lá, você viu presencialmente ou foi uma transmissão? Sim. Presencialmente. Então, aí, bicho, isso que você falou foi motivo da minha defesa de mestrado em arte. Eu falei que o músico, o pifeiro, quando ele toca, no momento que ele toca, ele muda o espaço. Aquele momento, aquele espaço é tomado por outra coisa, sacou? Por isso que você vê as pessoas ali se emocionando, entendeu? Tem isso também, a presença é muito forte. É basicamente isso. Isso aí. Muito bem, fechou com chave de ouro, Alexander. Muito bem. Então, a gente se vê. Opa, alguém quer falar? Alguém quer falar? Rai, fala. Não, tava batendo palma, professor. Aqui, Ah. desliga o lanterna. Sensacional, gostei. Muito bem, legal, muito bem. Então é isso, meus queridos. A gente se vê então na próxima aula. Então, peraí, para fechar aqui, para o próximo encontro, então cada um de vocês traga uma imagem, uma música, uma fotografia, e vocês vão apresentar, mas não vão falar nada. Cada um vai falar um pouquinho sobre a imagem, vai discutir, e depois você fala. Pode ser? Entenderam? Fechou. Eu coloco lá. Deixa eu Oi. perguntar um negócio. A gente vai trazer, tipo, se eu trouxer uma música, aí eu vou ter que falar o que ela significa pra mim ou eu só trago ela mesmo, tipo, qualquer coisa e aí a gente... Seria legal você, se ela te diz alguma coisa, né, você guarda para o final, né, para falar sobre o que ela significa. Eu gostaria, assim, que vocês trouxessem, sei que pode ser, assim, uma forçação de barra, mas músicas que sem letra, pode ser? Se for música. Instrumental. Ah, tá. Pode ser? Sem quem for trazer música. Só como uma experiência mesmo. Pode ser imagem, fotografia, né? Desenho, pintura. Aí fica
poesia, pode ser uma poesia. Beleza? Então, próxima aula a gente faz isso. Valeu, Alexander. Professor, você vai botar isso na plataforma lá pra gente... É melhor, né? Como atividade? Que aí você bota as instruções, até pra quem Sim, saiu senhor. antes. Ou sei lá. Eu colocaria as instruções. Marinheiro. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Falou, professor. Até mais. Valeu, professor. Valeu, obrigado. A presença e a paciência. Valeu. Valeu, Valeu. professor. Valeu, Pedrão.